aí, tudo bem com você? Vamos ficar juntinhos até as 2 horas da tarde com o Falando Nisso e você pode participar com a gente. Sempre tem o WhatsApp, que é o nosso canal de comunicação com você. Você pode responder as nossas perguntas, deixar sugestão também de temas aqui. Hoje que dá o que falar, muita gente tem problema com relação a plano de saúde. É verdade, né, gente? Você acha que está garantida, está tranquilo, e quando você precisa, ou tem uma negativa, ou não consegue marcar consulta, a gente quer ajudar você, porque muitas vezes você consegue ter até um recurso para isso, e nem imagina. Então a gente traz essa informação, claro que a gente tem notícia e muita conversa no programa. O Falando Nisso está no ar. Roubo de alianças muda hábito nas ruas. As quadrilhas especializadas, conhecidas como gangues das alianças, alimentam um mercado ilegal que vai dos atravessadores às joalherias clandestinas. No estúdio, vamos falar sobre coberturas e negativas por planos de saúde. Tem destaque da web e as notícias regionais direto da Band Vale FM. Hoje é terça-feira, dia 20 de maio. O Falando Nisso está começando. A gente começa então a nossa terça-feira, né, com uma mensagem especial para você. E hoje tem a ver com o nosso humor, né? Ninguém tem a ver com o mau humor de ninguém. Se eu tô mal-humorado, o problema é meu. É seu também, se você não estiver muito bem, né, Então amigo? é o seguinte, tá de mau humor? Se preciso, escolha pelo silêncio. Melhor do que você ficar espalhando essa energia do mau humor, sabe? Então assim, não tô muito bem hoje, acordei mal-humorado. Aí você fica mais quietinho no seu canto, né? Porque aí você não espalha esse mau humor pra ninguém, porque ninguém tem nada a ver com isso. É verdade. Ou às vezes, né, o que eu acho, o que eu gostaria. Se eu tô conversando com alguém, eu vejo que não tá muito legal, eu gosto que o pessoal fale, ai, não tô muito bem hoje, isso é Águida, bom por também. favor, me deixa no meu Dá cantinho. uma satisfação, né? É, sei lá, quando é muito próximo, né? É. Porque às vezes a gente acha que é com a gente É verdade. também, né? Então, se é bem amigo, vale dar o toque. Não tô bem hoje. Não, mas você tá assim. Hoje eu tô ótimo, Então tá graças a bom. Deus. Eu só tô Tá treinando brincando. só, pra quando eu tiver eu falo. Tá certo, amigo. Vamos lá então para os nossos prêmios para esse mês de maio aqui no Falando Nisso. São 2 prêmios bem legais. O primeiro é uma escova elétrica da Oraljet, que é um presentão, gente, da Ortovip para você cuidar do seu sorriso, tá bom? Tá aí para você a foto, linda, né? E o outro prêmio que a gente vai sortear aqui é um kit da Polipet. Olha só quantas coisas estão nessa caixa. Adorei esse vídeo, ficou muito bem elaborado, senhor Gustavo Bolsolani. Parabéns, viu? Todas as informações, então, você encontra no nosso Instagram. @Falando Nisso Band. Já segue a gente. Por lá a gente sempre traz para vocês super informações. Os nossos convidados, que você já pode até adiantar e saber quem vai estar com a gente no programa. E também as mensagens. Olha que bacana. Em cada fotinho aqui que a gente mostrou para vocês, tem o passo a passo, precisa seguir certinho, tá bom? Para você ser sorteado e ganhar. Já aconteceu da gente sortear e a pessoa não ganhar porque não fez tudo passo a passo. Seguiu tudo certinho aqui, ganhou o prêmio da Polipet? Você vai então até aqui, vir aqui a nossa sede na Band Vale, que fica no Colina Shopping, e retire esse kit. Eu fui sortudo, ganhei o kit da Ortovip. Você vai até a clínica Ortovip, junto com o Dr. Otávio Fonseca. Ele vai explicar a você, passo a passo, como usar tudo isso que vem nesse kit, que é muita coisa, tá bom? A clínica fica aqui em São José dos Campos e é uma clínica linda que você vai amar de conhecer no Jardim Esplanada. Boa sorte para você que participar. E aí o nosso WhatsApp sempre fica na tela, tá bom? Para você participar ao vivo com a gente, mandando mensagem também e participando da enquete. Tá aqui, ó, 997 16 7989. Hoje a gente vai falar sobre os problemas com planos de saúde. Então a pergunta tá aí para você. Você já teve algum tipo de perrengue com plano de saúde? Já passou nervoso? Já ligou? E aí, não teve a resposta que você gostaria ou não teve o problema solucionado? Nossa, gente, é de ficar nervosa mesmo, né? É chato mesmo. Se você está tendo também, hashtag sim e explica pra gente. Já teve hashtag sim e explica qual foi o problema que você teve. Porque ter plano de saúde
é algo essencial. Vamos combinar, gente, para muitas famílias, não é? Mas isso não significa também garantia de um atendimento sem problemas. Pois é, então, olha, segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, as operadoras de saúde sempre estão na lista das principais reclamações dos consumidores. Ai, muita dor de cabeça. Então, se você tem dúvidas sobre o seu plano de saúde, aproveite para participar com a gente, mande perguntinhas. A nossa convidada é especialista em direito de saúde, doutora Débora Barros. Seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar de volta aqui com vocês. Vamos lá, então, né? Bom, uma das principais reclamações é a cobertura e a negativa feita por planos de saúde, né? Ou seja, preciso fazer um exame específico e aí o plano nega. Ou preciso de um tratamento específico com algum profissional de saúde e o plano vai e nega. É isso que geralmente acontece, né? Doutora, explica então pra gente com detalhes, para que as pessoas também possam ter essa noção, qual a cobertura mínima que os planos de saúde são obrigados a ter? Hoje, a gente tem algumas modalidades que são confundidas também com plano de saúde. O consumidor tem que ficar esperto com isso, né? Então, a gente tem os planos de saúde, os seguros de saúde e as facilitadoras de atendimento em saúde, que são essas clínicas que dão desconto em especialidades médicas, clínicas, exames, mas não tem a mesma característica de um convênio médico. Tá? Então, algumas reclamações que a gente acaba recebendo também batem aí. Eu tive uma negativa do plano, aí você vai ver, ele não é bem um plano de saúde. Então, o consumidor tem que ficar bastante esperto nisso. Olha. E aí, falando de plano de saúde, na operadora de saúde, a cobertura mínima, né, o que o plano tem que oferecer minimamente, é atendimento de urgência e emergência, isso precisa ter. Cobertura de atendimento clínico, né, consulta médica, consulta com outros especialistas, como psicólogo, fisioterapeuta, né, os tratamentos de saúde relacionados a essas especialidades, tá? Internação, cobertura de exames clínicos, exames de imagem, tá? Então, isso o plano precisa cobrir. Então, o plano de saúde, que ele é por uma operadora de saúde que não tem essa cobertura, ele não pode se enquadrar aí como um plano de saúde. Perfeito, doutora. Só lembrar que você aqui no programa, além de responder sim ou não pela nossa enquete, você manda também a sua perguntinha com o hashtag Falando Nisso e concorre um par de convites para o Cinemark, tá bom? A gente faz esse sorteio no final do programa. Pode mandar sua dúvida, hashtag Falando Nisso, automaticamente você já participa com a gente. Pensar um pouquinho nessa negativa, né? Que muitas vezes, infelizmente, é tão ruim levar não, né, gente? Na vida, né? Agora, negativa de exame, que a gente está precisando, ou um tratamento também, é pior. Como que a gente deve proceder se a gente recebeu um não de algo que a gente realmente precisa? As operadoras, elas vão analisar caso a caso, né, para estabelecer se é necessário, aos olhos deles, que aquela pessoa faça aquele exame ou aquele tratamento. Né? Mas se existe uma prescrição médica bem elaborada em que fala que aquela pessoa precisa daquele exame ou daquele tratamento, o plano não pode negar. Havendo a negativa, né, existem formas administrativas de fazer essa reclamação, né, junto ao plano de saúde para que ele resolva ali sem precisar acionar o judiciário num primeiro momento. Né? Então, a pessoa precisa entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente, né, o SAC. Não resolveu? Todas as operadoras de saúde precisam manter uma ouvidoria. Muita gente não sabe disso. Ligou lá no SAC, não resolveu o problema. E agora? Eu faço o quê? Existe uma ouvidoria, né, que é um órgão independente que vai coletar essas informações, recolher essas reclamações e ver o que dá para fazer. A ouvidoria também não resolveu. Existe o órgão que toma conta, né, dos planos de saúde, a ANS. Abrir uma reclamação junto à ANS. Se nada disso resolver, aí sim precisa buscar a ajuda do judiciário para poder verificar se houve um descumprimento mesmo por parte da operadora e aí judicializar essa questão. E aí, é claro que a gente não consegue fazer tudo sozinho, até porque a gente é leigo, né? Não Sim. estudamos para isso. Então, você vai precisar de uma pessoa especialista, como a doutora Débora. A gente deixa aqui, então, o contato dela, que é o Instagram, deborabarros.adv, tá bom? É o Instagram da doutora e aqui ela pode te ajudar em casos
com o direito de saúde, com o seu plano de saúde também. Tem conteúdos que você pode acompanhar e o contato direto com a doutora Débora, tá bom? No próximo bloco, a gente continua falando sobre planos de saúde e você pode participar com a gente pelo WhatsApp. Aproveite para tirar alguma dúvida, a doutora pode ajudar aqui também, tá? Agora a gente vai te dar uma dica muito bacana. Olha, uma ação da Prefeitura de São José dos Campos com o Fundo Social de Solidariedade abre portas para fazer o bem com o seu imposto de renda. Gente, muito legal. Então, Luiz Eugênio Silva traz pra gente como você pode fazer parte dessa ação do bem, dessa corrente do bem. Eugênio, boa tarde. 10 dias para o prazo final da declaração. E nesses 10 dias, para quem já deixou para a última hora, a gente traz um toque muito legal para fazer o bem. Então, já que deixou para a última hora, aproveita e já engaja no bem, né, Eugênio? Isso mesmo, boa tarde, Lucas, Águida, doutora Débora e todos que nos acompanham no Falando Nisso. Exatamente, falta pouco tempo para integrar um imposto de renda, finalmente, né? O pessoal que deixou para a última hora aí está começando a bater o desespero, mas em meio a esse desespero pode ter também a solidariedade, né, Lucas e Águida? O pessoal pode destinar parte do imposto devido para ajudar instituições que ajudam pessoas que estão precisando, tanto jovens quanto idosos. O pessoal pode até escolher se vai doar para o pessoal que está no começo da vida ou o pessoal que já está mais avançado na terceira idade. Ele precisa de uma ajuda também para seguir curtindo a vida, né, Lucas e Águida? Então, a gente vai falar como é que funciona, então. O nome da campanha é o Imposto de Renda Solidário, acontece todos os anos, e no ano passado, no ano de 2024, infelizmente o valor foi pequeno, foi 1,71% apenas desse imposto foi direcionado para essa campanha solidária. Então o pessoal espera que esse ano aumente a quantidade de pessoas que querem ajudar, que querem dividir um pouquinho aí desse imposto devido, né? Como vocês falaram, é uma ação da Prefeitura de São José dos Campos, junto com o Fundo Social de Solidariedade, e eles já ensinam como fazer também. Tem duas instituições que o pessoal pode doar, como eu falei para vocês, que é o Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e tem também o Fundo Municipal do Idoso. Ambos podem ser acessados aí para direcionar parte desse imposto devido. A doação do imposto 2025 ela pode ser formalizada, então esse período agora, nos últimos dias que faltam, ela pode ser formalizada junto ao cadastro oficial, junto àquela planilha oficial que você faz para declarar o imposto de renda. Eu vou trazer o passo a passo aqui, passaram para a gente detalhadamente como você faz para conseguir ajudar as pessoas com seu imposto de renda, principalmente você que ainda não fez, né? Escolha você entra lá para fazer o passo a passo da doação do imposto de renda, da declaração do imposto de renda, tem aquela ficha para você preencher. Primeiro você entra na opção de doar, você vai ter as opções de preenchimento e tem a opção de doação. É fácil de achar, clicando na opção de doação então, vem o próximo passo que é doação diretamente na declaração. Dessa forma você escolhe direcionar a parte então do seu imposto devido diretamente para essa doação sem que ela passe por outro tipo de avaliação ou outro tipo de direcionamento. Aí você vai marcar a opção municipal, lembrando que a gente está falando de São José dos Campos, então você clica na doação, direcionamento da doação e na opção municipal, porque aí você direciona para a sua cidade da forma que você preferir. A partir disso, então, você escolhe o fundo que você quer doar. Como eu disse, tem então o Fundo Municipal do Idoso e o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Clicando em todas essas opções, aí você pode continuar fazendo o preenchimento normal do seu imposto de renda, que parte então desse imposto devido vai ser direcionado. Lembrando que 6% do imposto devido podem ser direcionados para essas instituições e no caso de empresas, né, de CNPJs aí, a doação é de 2% do lucro que a pessoa também pode escolher. Então, tudo muito fácil de fazer, muito tranquilo de fazer, mas o mais importante de tudo isso também é não esquecer de declarar. Lucas, Águida. Tá certo, com certeza. É um excelente toque, né, Eugênio? Obrigada, viu? Até amanhã. A gente vai rapidinho para o intervalo, a gente volta com a participação do Dr. Otávio Fonseca, falando de um assunto que é um incômodo, mau hálito. Ele vai ajudar você a resolver esse problema que é seu ou de alguém que está perto de você. Não sai daí. Falando Nisso Band. Oferecimento Cooper. Sua família merece o melhor. Maquininha de cartões Sicredi. Porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. E no Açaí, preço baixo é bom para todos. Nos primeiros 100 dias, Pinda segue no caminho certo. Agora a Prefeitura está nos bairros e mais perto de você. Mais perto também estará a saúde para a Dona Regina do Maricá e a Maria Eduarda do Cidade Jardim. E para a cidade inteira,
Pinda vai ganhar um novo centro de especialidades médicas. Já para a Ana Júlia, os novos ônibus deram mais segurança para ir ao trabalho. O programa Novo Rumo mudou a realidade de 27 moradores de rua. E a Antonieta, hein? A nossa secretária Pet, que incentiva muitas castrações e ações educativas. Porque em Pinda é assim, gestão para todos. Uma cidade feita para você. Esse é o mês do preço baixo, mas é só aqui no Açaí, criatura. Gil, eu quero mais economia lá em casa. Gil, como economizar mais nos negócios? Enchendo esse carrinho de preço baixo. Do seu comércio pra sua casa, preço baixo é no Açaí. O dado é só um dado. Em tempos de fake news, busque informação com verdade. No portal bandvale.com, você assiste a TV Bandvale, escuta as nossas rádios e acompanha tudo com credibilidade. Acesse bandvale.com. O seu noticiário das manhãs na tela da TV Bandvale. Bora começar o dia bem informado? Bora Vale, com Luiz Eugênio. De segunda a sexta-feira, às 8h15 da manhã. Notícias e quadros informativos para você não perder nada no seu dia. Oferecimento Econorte, 21 anos de história com você. Trescom, 30 anos transformando negócios. Mostrando o papel da contabilidade. Venha prosperar com a Trescom. E RDC, há 20 anos construindo o novo com você. No relógio, 1h17, Aparecida com muito sol, nada de nuvem no céu, 27 graus, que é a máxima esperada para hoje. Que linda essa imagem, um beijo para você do Vale Histórico, que acompanha o nosso programa e sempre está aqui com a gente. Quando a gente agradece é de coração, viu? Pra gente faz toda a diferença ter você com a gente. Muito gostoso. Falar de um assunto que eu tenho pavor. A Águia está de prova que volta e meia eu fico perguntando se eu estou de mau hálito. E você, eu estou com mau hálito? Porque eu faço dieta, mas eu tenho um medo, porque é tão desagradável, né, gente? Você de casa conhece alguém que tem mau hálito? Né? Ou às vezes você mesmo acaba sofrendo com isso, né? É tão difícil, né? E tem uma pessoa que vai conversar com a gente e explicar também como resolver esse incômodo, que é o Dr. Otávio Luiz Fonseca, da Ortovip. Otávio Luiz Fonseca? É. Doutor Sorriso. Bem-vindo, doutor. Boa tarde, Águida. Boa tarde, Lucas. Boa tarde para você que está nos assistindo. E realmente é um assunto meio delicado para se tratar, né? Vamos lá. Mas é bom que o nosso papel aqui é de esclarecer e trazer essa informação de uma forma muito natural para ajudar você que sofre mau hálito ou de alguém próximo. Né? A você, e você vai dar um toque delicadamente, com muita educação, né? Para que essa pessoa possa cuidar melhor da saúde. Doutor, por exemplo, a saúde bucal, a escovação, a pessoa que não escova direito, que não usa fio dental, pode ser uma das causas do mau hálito ou não? Exatamente, né? A retenção de restos alimentares, esses restos alimentares eles vão se grudar nos dentes ali, né? Formando as placas, pode sim ser o motivo do mau hálito. Mas também tem a questão, né? Olha, para você ver, é uma pessoa que não faz uma boa higiene bucal, né? Então, é essa borra lingual, vai juntando aquela placa língua branca, né? Exatamente. Aí já é o caso da candidíase, né? A placa é separadinha, observe que parece um monte de pontinho, né? Então, é isso, né? Tem problemas relacionados também à doença periodontal, que nós podemos ter o mau hálito, que também são bolsas. Você também tem com relação a próteses mal adaptadas, cáries dentárias. A cárie dá mau hálito? Eu não sabia. Dá um cheirinho bem esquisito. Quando a gente está trabalhando, ele é bem esquisito, né? Tá bem? E tem usa máscara, né? E tem todo o sistema digestivo, né? Que você começa na boca, né? E vai passando ali. Se você tiver algum problema ali, você pode ter essa questão do mau hálito. Quando nós vamos passando dos 40, Lucas, nós vamos também diminuindo a produção de ácido clorídrico, né? Nossa, então, dependendo do tipo de alimento, né, que demora um pouco mais para fazer a digestão, aquilo vai fermentando dentro do nosso sistema digestivo e também pode dar mau hálito. E as doenças, né, que pode ser também as doenças do sistema digestivo, né? Pode ser uma inflamação, uma estomatite, você pode ter um câncer. Então, o mau hálito é uma coisa delicada, mas a gente tem que sempre dar um toque para os amigos, viu? Muitas possibilidades, né, doutor? Vamos até falar sobre isso também, porque às vezes, quando a gente conhece alguém que tem um mau hálito, né, a gente fica com uma vergonha de falar, se sente indelicado, né? É importante a gente ter esse cuidado com quem está próximo e comentar? Eu acho que sim, Lucas. A gente tem que ser meio que objetivo, né? De tentar falar de uma forma que você não machuque emocionalmente a pessoa, mas você tem que falar, né? Que ela pode estar com um problema mais sério, né?
E se não for, ela deve ir primeiro ao dentista, né? Fazer uma boa limpeza, verificar o caso, né? O fumante, né? Essa é uma paciente fumante que tinha essa condição de a placa com retenção de nicotina, né? E vai ficando com mau hálito, né? Então a gente começa a pesquisa pela boca e aí se ali na situação, o profissional cirurgião dentista não conseguir fazer o diagnóstico ou você tirou todas as possibilidades bucais, aí sim indicar um gastro, né, para ele poder fazer uma avaliação do sistema digestivo, para a gente poder ver se não vai ter nenhum problema ali. Legal. Agora, gente, vamos para uma coisa que é muito boa, dicas práticas que o doutor vai deixar aqui para gente, cuidar melhor da nossa saúde e também do nosso hálito. Doutor, por exemplo, se eu beber café, não posso passar meia hora ou um pouquinho mais, já vem aquele gosto esquisito e parece que o café dá bafo, dá mau hálito. Dá bafinho. O que será que acontece com o café? É bom evitar? Eu acho que a gente não é que evitar, você tem que fazer aquilo que você gosta. Eu gosto de tomar um cafezinho, né? E é gostoso, né? Muito. Toma seu cafezinho e espera um pouquinho, depois você vai lá e escova o dente, né? Enfim, acho legal, né? Aí nós vamos falar um pouquinho da técnica, né? Escovar dente é essencial, né? É o princípio de prevenção mais básico que nós temos para saúde e higiene bucal, né? Ou seja, manter uma boa higiene bucal, você mantém uma boa saúde bucal. Então, é usar o limpador de língua, né? Você pode usar, e usar o fio dental, né? Aqueles pacientes que têm prótese também, eles têm que ter o cuidado de usar o fio dental adequadamente. E principalmente, né, visitar o profissional cirurgião dentista pelo menos a cada 6 meses, né? É o básico, né, para você ter uma boa saúde bucal e evitar o mau hálito quando a causa é bucal, né? Se você tem o mau hálito, procura o cirurgião dentista e depois você, se for descartada todas as possibilidades de problemas bucais, você procurar um profissional do sistema gastro e vai verificando o que pode estar acontecendo. Gente, o importante realmente é você visitar um profissional. Eu mesmo fui ontem lá na Ortovip, fiz a limpeza, já fazia um tempo que eu não fazia, a doutora tirou um pouquinho de tártaro dos meus dentes, especialmente aqui atrás, que parece que junta bastante. Então a gente precisa ir no dentista fazer essa limpeza a cada 6 meses, se possível, para manter saúde bucal e até evitar o hálito, viu? O mau hálito. Doutor, obrigado por trazer para a gente essa informação tão necessária e que muitas vezes constrange tanto uma pessoa e com simples atitudes pode ser resolvida. Obrigado, doutor. Exatamente, né? São coisas simples que você pode fazer no seu dia a dia e evitar aborrecimentos. Desejo a todos uma excelente semana, saúde e paz. Até mais, doutor. Agora a gente vai para as nossas notícias. Olha só, gente, que coisa chata, né? Por causa do roubo de alianças na rua, tem gente mudando de hábito e saindo sem a aliança de casa. Gente, não é marido que quer aprontar não, pagar de solteiro não, porque esse tipo de crime realmente está aumentando o mercado clandestino e aumentou junto com a alta também do preço do ouro. Gangues especializadas estão por aí de olho nas mãos de todo mundo. Você não usa aliança? Não. Por medo mesmo, né? Porque do jeito que tá os roubos, a gente vê na TV todo dia, roubo de aliança, então é melhor não usar. A Sandra e o José, em determinados lugares, momentos, também não usam. Por quê? Medo de ficar sem aliança. A gente assiste algumas coisas, vê e ouve falar também. Teve o caso da irmã dele, depois teve o caso do marido dela, que em dias diferentes eles foram roubados. A gente fica assustado porque não só pela perda da aliança, mas também pela violência com que eles abordam, né? Então, uma truculência, e você vê do jeito que ele atua, você não precisa nem reagir. Então, independente do seu comportamento, eles simplesmente atuam com violência e você pode perder a vida a qualquer momento. As quadrilhas especializadas, conhecidas como gangues das alianças, alimentam um mercado ilegal que vai dos atravessadores às joalherias clandestinas. O preço do ouro subiu e isso aqueceu o mercado do roubo também. No centro de São Paulo, não é difícil encontrar quem compre e venda ouro sem procedência. Essa correntinha aqui eu queria... Quanto que vocês pagam? R$200 o grama. R$200 o grama? É. Você tem 6 décimos, tá? 120. 120? Mas quanto que é? Mais caro, né, o grama, né? Na bolsa é o ouro 24, que é 540 que fechou a cotação. Quando a gente compra, a gente não compra pelo valor de bolsa. O nosso mínimo que a gente faz é R$200 o grama. Não vale a pena. A gente não pega o seu ouro para vender de volta, a gente purifica ele. Como assim? Purifica, a gente derrete e purifica ele. Vocês derretem e fazem outras peças, é isso?
Em nota, a Secretaria de Segurança Pública diz que intensificou o combate ao roubo de itens valiosos, como relógios e joias, e que reforçou o patrulhamento nas áreas mais vulneráveis a esse tipo de crime. Você vê que eu tô sem colar, ó. Só um brinquinho básico, mas aqui é assim. A gente tem que lidar com isso, né? É um símbolo, né? A gente casou, a gente tem... a gente fica ansioso por usar aquele símbolo, aliança, na mão esquerda e tal, e a gente não pode usar à vontade. Infelizmente, nem usar o que a gente gostaria, a gente pode mais, né? Tem que sair tudo escondido. E aí, compra e faz o quê? Usa em casa? Não, já fiquei pensando naquela aliança que tá presa, que não sai mais do dedo, porque a gente engorda às vezes um pouquinho, não sai, né? O perigo que a pessoa corre. Porque o ladrão pode achar que não tá querendo dar, né? É verdade. Um risco. Aqui no estúdio, a gente volta a falar agora sobre direito de saúde. E tem uma enquete que você pode participar colocando hashtag sim ou não para essa pergunta que a gente vai ver agora. Você já teve problemas com o seu plano de saúde? Vamos dar uma olhada no resultado e assim a gente vai vendo ao longo dos blocos. 75% das pessoas dizendo que sim. Já perderam a paciência com o plano de saúde. É um número alto que assusta, né? Por isso esse assunto aqui tão importante. Lembrando que se você mandar perguntinhas também com hashtag falando nisso, concorre um par de convites para o Cinemark. A gente faz o sorteio no final do programa ao vivo com você, tá bom? A nossa entrevistada é a advogada especialista em direito de saúde, doutora Débora Barros. Tem perguntinha para você, doutora, direto do Açaí. Vamos lá. Aqui no Açaí Colinas com o Tiago, que já teve plano de saúde. O que você tinha mais de dificuldade com o seu plano? A dificuldade sempre era na hora de marcar a consulta, né? Médicos que não atendiam mais pelo convênio, e essa era uma das maiores dificuldades da gente hoje. E a agenda do médico, quando você achava um que era pelo convênio, demorava muito? Muito, sempre era um mês, 45 dias, era bem complicado. Doutora, como que a gente resolve essa situação com o convênio? Bom, essa demora no atendimento e marcar consultas, ela parece até um pouco estratégica para que a pessoa meio que desista, né, de marcar consulta. Mas existe uma regra dentro da ANS que as consultas elas precisam ser marcadas em até 10 dias úteis. Então eu preciso de um médico. Eu liguei lá, a gente só tem agenda para daqui 2 ou 3 meses. Eu vou ligar na empresa, vou ligar no plano de saúde e vou pedir uma assistência para marcar consulta. Porque passando, né, para eles que não tem um médico que atenda ali naquele prazo, eles têm que internalizar essa reclamação, buscar um médico dentro da rede credenciada deles para que seja atendido dentro desses 10 dias. E se não tiver na rede credenciada aquele médico que eu preciso, a operadora de saúde tem esses 10 dias para arrumar um médico para fazer aquele atendimento. Tá? Porque o atendimento médico, ele faz parte também da cobertura essencial. Então, eu contrato o plano de saúde, eu preciso ser atendida pelo médico. Perfeito. Legal. Doutora, vamos falar agora sobre, por exemplo, atendimento psicológico ou até de sessões de fisioterapia, por exemplo, né? Quando as pessoas precisam. O plano de saúde, ele pode limitar o número de sessões necessárias para aquele paciente? Ou ele deve seguir a recomendação do médico? Preciso de 20 sessões né, na fisioterapia. Então, é isso que o plano deve seguir. Qual que é o correto? O correto é o plano seguir a recomendação do médico, né? A recomendação do médico, ela não pode ser discutida. O que a gente tem é um limite de utilização desses serviços de saúde que não são médicos, né? O fisioterapeuta, o psicólogo, a fono, eles não são médicos, mas são especialidades dentro da área da saúde, especialidades clínicas. Então, como funciona? Primeiro de tudo, precisa ver o contrato, né? Lá no contrato. Tem previsão de limite? Não tem? Tem operadoras que limitam. O uso desse serviço ele pode ser limitado desde que aquele tratamento não seja um tratamento longo, ou tratamento de uma doença crônica, ou tratamento de alguma outra enfermidade que demande um longo período de tratamento. Tá? Então, a fisioterapia, o psicólogo, a fono, se for um problema pontual, ele pode ser limitado. Se for um tratamento de longa duração, ele não pode ser limitado. E ainda que no tratamento mais curtinho, a operadora fale, existe esse limite, se o médico falar, tem necessidade de mais
exceções, o convênio deve fornecer. Então, a palavra final é do médico, viu, gente? Fica essa dica tão importante para você. Aliás, no Instagram da doutora Débora Barros, você encontra muitas dicas para sair desses probleminhas que você acaba tendo no dia a dia com o plano de saúde. deborahbarros.adv. Pode seguir a doutora, perguntas que vocês estão enviando para a gente. Já a doutora responde, mas se mandar para ela diretamente também, ela pode responder e ajudar você, tá bom? deborahbarros.adv. A gente já volta no próximo bloco com mais participações e perguntinhas também, mas agora é a hora do tempo. Essa previsão, será que o tempo vai mudar? Tô sabendo que tá vindo chuva e a gente já não gosta muito, né, gente? Será que é verdade ou não? Ex-Weather Meteorologia. Olá, muito boa tarde, Águida, boa tarde, Lucas e todos que acompanham Falando Nisso. Essa grande amplitude térmica que estamos enfrentando durante vários dias aqui no Vale do Paraíba vai seguir nesta terça e também durante esta quarta-feira. Manhãs geladas, tardes quentes e noites novamente frias, trazendo principalmente malefícios para a nossa imunidade. Essa mudança rápida de temperaturas costuma afetar nossas condições, principalmente de saúde. E outra condição que também está sendo afetada nesses últimos dias é a nossa saúde, principalmente respiratória, porque estamos com tempo bastante seco e ele deve continuar na tarde de hoje, sem previsão de chuvas em nenhuma das nossas cidades, inclusive com pouca nebulosidade. Vamos ter uma tarde com temperaturas já próxima dos 30 graus em algumas cidades, como por exemplo em Pindamonhangaba, com máxima de 29 graus, 28 em São Sebastião e 26 graus em Arapeí. Teremos uma tarde ensolarada, o céu vai ficar limpo com predomínio de sol durante todo o dia, 27 graus em Guaratinguetá, 28 em Jacareí e apenas 24 em Lavrinhas. No litoral norte, vamos ter ainda um mar um pouco mais calmo, com ondas atingindo 1 metro de altura e rajadas de vento que não passam de 25 km por hora. Amanhã temos mais previsão do tempo. O nosso momento para conversar sobre o que está rolando de notícia, de fofoca. Tem notícia boa ou tem notícia bombástica? Júnior Bianchini, conta pra gente. Tudo bem, Águida, Lucas? Polêmica hoje. Vamos começar com a polêmica de Denzel Washington. É um dos maiores atores aí, eu sou muito fã do trabalho dele. Incrível. Ele esteve lá no Festival de Cannes também, porque teve a promoção do filme lá, Highest to Lowest. Ele também está no elenco desse filme. Mas o que chamou a atenção foi um fotógrafo que começou a cutucar ele, dar uns tapinhas nele, e ele ficou bravo com o fotógrafo. Falou, para com isso, rapaz, para com isso. Nossa, lá apontou ficou o bravo. dedo. Eu não sei se o fotógrafo foi também, assim, desagradável com ele, ou insistiu muito, mas ele realmente perdeu a paciência. E o cara tava pondo a mão nele, é isso? Eu não entendi. Ele cutucou, deu uns tapinhas nele, sabe? Não, ele fez assim também no Denzel Washington. Você viu? Eu vi meio que chamando ele. E ele apontou o dedo. O que ele estava falando ali? Ele ganhou um prêmio. Mas o que ele estava falando ali? É que na verdade esse fotógrafo deu uns tapinhas, chamou a atenção dele, ele já olhou com uma cara assim de poucos amigos pro fotógrafo. Aí o fotógrafo insistiu em segurar ele, aí por isso que ele ficou bravo. Tipo, não me encosta. Falou, não me encosta, para com isso, para com isso. Ele estava falando isso, para com isso. Para com isso. Mas eles são meio agressivos, esses fotógrafos do tapete vermelho, sabia? Eles querem, tudo por um clique, né? Fica gritando o nome da pessoa. E fez isso para ele olhar para tirar uma foto dele de frente? E aí ia ficar com cara de bravo na foto. O que ia adiantar, gente? Nada. Mas ele participou, ele recebeu realmente um prêmio, ele recebeu uma palma de ouro honorária. Olha, merecido. Foi homenageado lá, ficou muito emocionado também. Depois desse incidente aí, ficou bravo, mas depois disso? Foi depois. Ele ficou melhor depois. Isso aí foi no começo. Mas ele ficou bravo. Foi na entrada, né? Ele está com 70 anos, né, o Denzel Washington. Nossa, sério? Não parece. E ficou bem irritado com esse fotógrafo. Mas assim, várias celebridades, até o Justin Bieber recentemente também fez uma postagem bravo com os fotógrafos. É difícil. Aqui não tem tanto isso, né? Esse paparazzi invasivo. Lá tem mais, né? Lá tem muito. Então é complicado. Mas ele tá bem, recebeu lá o prêmio. Ele se pôs no lugar dele lá e tudo bem. Vamos ver se o cara posicionou. vai processar ele ou não, porque tem isso, né? O povo processa. Eu acho que ele não vai não, porque ele também errou, né, gente? Ficou lá cutucando o artista. Coisa chata. Ela não pode pegar nas... entendi, ele pôs a mão, ó. Isso que ele pegou mal. Eu não Obrigado, vi. Produção. Pegou, sim? Ele pôs a mão. Aí ele falou, não encoste em mim. Entendi.
Don't touch me. Don't touch me. Don't touch me. Não me rela. Dubla ele, amigo. Don't touch Não me Ele rela. ainda tentou segurar, enfim. Não me Enfim, toque. entendi. Teve um motivo isso, dele. Foi isso. Mas terminou a noite bem, foi homenageado, feliz, enfim, foi um incidente. E realmente, às vezes, tem que ter paciência. Sim. E um outro assunto muito comentado na internet, o pai da Tata Werneck, ele perdeu a carteira dele, com todos os documentos, cartões. E aí um entregador encontrou essa carteira e devolveu, intacta, não pegou nada. Foi lá, devolveu para o pai dela. Só que o pai dela falou, não, eu quero te recompensar. E o cara falou, não precisa. Tal. Aí ela gravou um vídeo para tentar achar esse entregador. O nome dele é Lucas Rodrigues, xará do nosso repórter aqui. É verdade. Lucas Rodrigues. E aí, ela gravou um story para tentar achar esse cara e... Achou. Só que esse story que ela postou, que falou que achou, ela apagou. Não sei por que ela apagou. A gente conseguiu captar o story, só que ela apagou esse story. A gente não sabe se ela recompensou ele de alguma outra forma, enfim. Ou às vezes a pessoa, será que pediu? Eu acho. Pra acho que não quer aparecer. Não quer aparecer. Mas ele próprio gravou um story falando, sabe? O cara gravou? Ele gravou um story também, falando sobre isso e tal. Mas ele realmente recusou essa ajuda, esse reconhecimento. Aí, esse é o rapaz, ó. Que legal. Que gente, o que será? Tava tipo, jogado na calçada? Jovem, né? O que será que houve? Né? Pois é, e aí ela postou e logo apagou, então a gente não tem tanta informação se ela recompensou ele de alguma forma ou se não. Né? Mas enfim, é bom dar essa visibilidade positiva, Sim. né? E é isso. Perfeito. Que bom, né? Uma pessoa honesta no mundo, a gente fica muito feliz. É verdade. Obrigado pelas informações. Valeu, Você entra Lucas. agora ao vivo na rádio, né? 2 da tarde toda nativa, hein? Me acompanha lá. Chique demais. A gente vai rapidinho pro intervalo, já volta, claro que trazendo notícia para você, direto da Band Vale FM e mais conversa sobre planos de saúde. Não sai daí. No quarto sorteio, R$300 mil. No quarto sorteio, R$300 mil. R$300 mil. Isso mesmo, só no quarto sorteio, R$300 mil. Compre já o seu. Me dá um balicato que essa semana eu ganho os 300 mil. E no quarto sorteio, R$300 mil. Isso mesmo, só no quarto sorteio, R$300 mil. Compre já o seu. Valicap é regional, hein? Se você quer navegar, a NIP te traz solução. Chega de problema de conexão, com fibra você tem o mundo na mão. Dá NIP aí, velocidade pra jogar e pra você curtir. Dá NIP aí, sua vida com NIP é só deixar fluir. É muita velocidade pra você assinar. A NIP você conectados, não dá mais pra ficar parado. Dá NIP aí, velocidade pra jogar e pra você curtir. Quer uma internet ultra veloz e ter conexão de verdade? É simples, da Unip aí você também. Vem com a gente e sinta a diferença de estar sempre conectado. Eu sei que é preciso para chegar ao topo. Anos de dedicação, treino e, claro, escolhas inteligentes. Foi assim na minha carreira como nadadora e continua sendo assim na minha vida. É por isso que eu escolho Highway Serra Mar. Com 15 gramas de proteína, 0 açúcar e 0 lactose, ele é meu aliado para manter a saúde, a força e a energia que eu preciso. Highway Serra Mar, a bebida dos campeões. Uma hora e 40 minutos. A gente mostra agora Caraguatatuba, Praia Martim de Sá. Parece que tem só ali um casal tá certo, de né, turistas, Parabéns, de moradores até. Tem um cooler junto. É que agora... Tá tomando sol. Isso, Estão de frente pro sol. Olha só que meu delícia. Deus, os únicos privilegiados Aproveitem. nesta tarde. Olha, e que nem é praia gostoso, deserta né? não, né? Martim de Sá. Martim de Sá. Aberto Super a burburinho todos. no fim de semana. Agora fazendo 28 graus, então eles estão pegando um calor, aproveitando esta terça-feira.
probabilidade de chuva de 0%, viu, gente? Não vai chover. Mas aí, como você viu na previsão do tempo, mais para o fim da semana, as condições do tempo vão mudar, inclusive para o litoral norte. Mas enquanto isso, que gostoso curtir essa tarde aí, né? Muito bom. E agora aqui a gente sempre te dá dicas muito legais e esse vai acontecer nesse fim de semana, o evento pet mais esperado da nossa região, junto com o nosso Spot aqui, que é o nosso mascotinho, né, Spot? Olha lá, viu? Ele respondeu para mim. Domingo, então, dia 25 de maio, a partir das 9 horas da manhã, na Praça Floripes Bicudo Martins, no Jardim Esplanada, tem o Dog Fashion Day. Gente, muito legal, um evento para toda a família, aproveitar juntinho com o seu cão. Tem desfile, novidades no mercado pet, muitos brindes, uma caminhada solidária, onde toda a ração também que vai ser arrecadada vai ser doada para uma instituição da causa animal. Lembrando que se seu animalzinho for de grande porte, você precisa usar a focinheira nele. Todos são bem-vindos, mas tem que ter esse cuidado. Isso mesmo. Então pode participar. A inscrição é pelo Dog Fashion Day, tudo juntinho.com.br. Um evento para toda a família. Até domingo. Praça que a gente conhece por um outro nome que não dá para falar, tá bom? Ali no Jardim Esplanada. Quase que eu falo. Rima com macarrão, tá bom? Pronto, perfeito. Aí não tem erro, tá, gente? Pra gente ter com certeza você é gentinho da gente. Com macarrão e domingo, né? Isso, macarrão. Perfeito, tá bom? Viu, gente? Olha só. Voltamos a falar então sobre problemas com planos de saúde. Bora ver nossa enquete. Você teve ou tem problemas com o seu plano de saúde? Essa perguntinha, hashtag sim, hashtag não, 12997167989. Por enquanto, olha, aumentou o não. 33% dizendo que não, número alto ainda para o sim. Muito alto. Olha, a nossa conversa aqui é com uma especialista nesse assunto em direito de saúde, que é a doutora Débora Barros, tá bom? Agora a gente aproveita, doutora, fomos ao Açaí Colinas e gravamos mais perguntas relacionadas ao tema de hoje. Bora ver. Aqui no Açaí Colinas com o seu Antônio, que tem plano de saúde e o plano de saúde é excelente. Excelente. Quando o senhor faz um exame, o senhor precisa pegar algum comprovante, pagar para depois o exame dar para o convênio dar para você? Já vai automático. Já vai automático. Como é que funciona quando a pessoa precisa fazer esse reembolso e o plano não quer pagar de repente o valor total? Existe alguma lógica para isso? Bom, existe, e aí mais uma vez a gente fala aqui que tem que sempre se atentar ao contrato do plano de saúde. Nem todos os planos comercializados dão direito a reembolso, tá? Então isso precisa estar previsto no contrato. Existem casos, por exemplo, em que o reembolso, embora não previsto no contrato, existe o direito. Quando, por exemplo, o plano de saúde não tem uma especialidade médica ali necessária para aquele tratamento ou para consulta e a pessoa precisa passar naquele médico. Então, uma especialidade que o convênio médico não tenha, essa pessoa pode buscar fora, mesmo sem a previsão lá do reembolso no contrato, e aí a empresa reembolsar integralmente dessa consulta. Mas só nesses casos. O plano de saúde tem que ser acionado para indicar o médico ou a especialidade médica ou então reembolsar caso ele não tenha. Olha, aproveite para você mandar a sua pergunta, tá bom? O nosso canal tá aberto com você, tá aqui, ó, 997167989 é o nosso WhatsApp. Pode colocar a hashtag falando nisso, a gente faz um sorteio de um par de convites para o Cinemark em São José dos Campos no último bloco, tá? Vamos ver se a gente consegue ajudar a Alice, que vem com um assunto super atual, falando sobre a questão da bronquiolite, muitos casos de crianças assim, né? Então ela escreveu assim: doutora, a pediatra da minha filha prescreveu a vacina da bronquiolite, porém o plano negou porque ela não tem cardiopatia, problema pulmonar ou não nasceu prematura. Tem 4 meses, estamos em alta, né, de bronquiolite, mas ela faz parte do grupo de risco. Tem alguma outra forma que eu consigo a cobertura? Hoje é recente, né, esse posicionamento da ANS, ela tem uma resolução que ela obriga os planos de saúde a custearem essa vacina, mas para grupos realmente específicos, né? Bebês prematuros de até 1 ano de idade, então um bebê nasceu prematuro e que ele tem até 1 ano de idade, ele tem direito a tomar essa vacina pelo plano de saúde, né? Ou crianças que possuam são doenças graves que são listadas lá nessa resolução. Então, se existe a indicação da médica e não está nesse grupo, né, que a resolução coloca para a ANS, precisa verificar se existe essa previsão contratual pelo convênio
tá? Se não existir essa previsão contratual, é indicado que ela contrate um profissional, né, um advogado da área da saúde, para ele verificar realmente se pode haver uma brecha nesse contrato para que seja exercida essa cobertura, tá? Em geral, se não faz parte dos grupos, dos 2 grupos estabelecidos na ANS, o bebê não tem direito à vacina. Olha, doutora, a gente tem muita perguntinha, então no próximo bloco a gente só volta com a sua participação. Mas caso não dê tempo de ao vivo a gente trazer a sua pergunta e a doutora esclarecer, fiquem aberto aqui para vocês, a porta aqui para você conversar à vontade com a doutora pelo Instagram, tá bom? deborahbarros.adv, ela vai te ajudar, vai responder sua perguntinha e trazer também uma assessoria com vários conteúdos que ela produz, tirando as suas dúvidas, tá bom? Pode entrar lá e seguir a doutora que a gente indica, tem um trabalho incrível. A gente para um pouquinho a conversa aqui para trazer agora mais informação aqui da nossa região, com um dos destaques do jornalismo pela Band Vale FM, com Carol Serra. Minha querida, boa tarde, o que você traz pra gente hoje de notícia? Boa tarde, Lucas, Águida, para a doutora Débora que está aí, e para você que está acompanhando o programa. O sonho do brasileiro é ter o quê? A sua casa própria, né? Por isso que hoje eu vou falar sobre Minha Casa Minha Vida. E essa nova modalidade, né, do programa que financia habitações do governo federal, que agora vai contemplar pessoas com renda de R$ 8.600 até R$ 12.000, a classe média. Em São José dos Campos, a expectativa é que a nova medida gere um aumento nas vendas e nas contratações no mercado na construção civil. Só nas últimas 2 semanas foram mais de 200 mil simulações de financiamento na faixa 4 do benefício. Em São José dos Campos, as construtoras apostam em um aquecimento no setor com essa nova medida. Houve um reajuste no limite de renda nas outras faixas do Minha Casa Minha Vida que eu vou repassar aqui para vocês. Olha, na faixa 1, por exemplo, agora tem um limite mensal de R$ 2.800. Na faixa 2, o limite de renda do comprador é de R$ 4.700, enquanto na faixa 3 esse valor subiu para R$ 8.600 e na faixa 4 fica até R$ 12.000. Além disso, a ampliação do Minha Casa Minha Vida também vai refletir na geração de empregos, já, né, que ele aquece as construtoras e tudo mais. Isso acontece uma onda, então um aquecimento para todo mundo que trabalha nessa área. Mais informações sobre esse e vários outros assuntos você confere no nosso portal no bandvale.com. Eu volto com vocês aí no estúdio. Isso mesmo, Carol. Obrigada, viu, pelas informações. Boa tarde. Vamos rapidinho para o intervalo? Tem tanta pergunta, não sai daí que a gente já volta com a sua participação. Na Farmaconde, sua saúde está em primeiro lugar. Confira. Gel com Secret, Incolor Forte, de R$ 9,99 por R$ 7,99. Kit shampoo de 375 ml, mais condicionador de 170 ml Elseve hialurônico, de R$ 31,29 por R$ 27,99. Óleo para os cabelos Elseve extraordinário, de R$ 46,90 por R$ 39,99. Body Splash, Giovanna Baby, de 260 ml, de R$ 34,90 por R$ 30,99. Só no cartão Grupo Conde. Aqui tem economia todo dia. Farmaconde. Família, cuida de família. Já imaginou comprar um Chevrolet com uma condição imperdível? Na Veibras você encontra carros e condições sobre medidas para você. Onix 0 km com entrada de R$ 29.900 e parcelas de R$ 1.599. Tracker 0 km a partir de R$ 119.990 com 50% de entrada e 30 vezes sem juros. Você quer vender seu seminovo? Aqui na Veibras compramos o seu carro, pagamos à vista em até 24 horas. Vem pra Veibras! De volta com a linda São José dos Campos, com esse céu muito azul. Hoje o pôr do sol promete, hein, gente? Outono é demais, né? Neste momento, 27 graus, sem previsão de chuva para hoje ou amanhã. Lá para quinta-feira, outra conversa. Mas como a gente estava conversando aqui nos bastidores, é bom que está muito seco o ar, vai ser bom que vai umidificar também. Tem um lado bom, né, gente? É bom para a saúde, Com né? certeza. Esse último bloco a gente vai responder, então, as suas perguntinhas e dúvidas, comentários sobre os planos de saúde com a nossa convidada, advogada, especialista neste assunto, viu? Doutora Débora Barros. A participação agora na tela, por favor, é da Rosângela. Um beijo para você, minha querida. Boa tarde. Tínhamos plano de um convênio, faliu, nossa, e passou automaticamente para outra empresa. Mas alguns exames, exame do sono, estão tendo dificuldade em conseguir atendimento em São José dos Campos. Acionamos a ANS,
Agência Nacional de Saúde, né? E conseguimos a autorização. Só que nos mandaram fazer o exame em Santos, São Paulo, sendo inviável. Acabamos desistindo do exame. Que absurdo, doutora. Nossa. Sim, infelizmente ocorre, tá, de ter esse tipo de problema. O plano tem que garantir o atendimento na cidade ou nas imediações da cidade em que a pessoa contratou. Então, se eu contratei o plano, eu moro aqui, eles sabem onde eu moro, ele tem que garantir o atendimento nas proximidades, tá? Então, nesse caso, por exemplo, que é um exame que é previsto para atendimento, mas o plano de saúde não tem a clínica credenciada ou o profissional credenciado aqui, tá? Ele tem que contratar, direcionar ou reembolsar, né, nesse caso, o profissional que ela contratar para fazer o exame próximo da casa dela. Realmente mandar para Santos, né, não é legal. Vamos então a mais participações e depoimentos aqui. A gente vai ver o relato da Patrícia. Patrícia Faria. O plano de saúde pode negar um atendimento para parto se caso aconteça um imprevisto e o meu bebê venha nascer antes do tempo da carência? Excelente pergunta da Patrícia. Tá? Porque as carências, elas são contratuais, elas existem, elas estão previstas no regulamento da ANS. Então, o plano pode sim estabelecer carência, né? E também tem os planos que são contratados com obstetrícia ou sem obstetrícia. Mas o plano, ele tem que prestar o atendimento de urgência e emergência, em todos os casos, com ou sem obstetrícia. Então, se acontece da gestante entrar, ter uma intercorrência ali, e aquele parto se caracterizar como uma situação de urgência, não um parto previsto, né, ou numa situação em que ela esteja em risco ou o bebê esteja em risco, o plano de saúde tem que assistir sim, independente de ter contratado a obstetrícia ou ainda estar na carência, porque se enquadra numa situação de urgência e emergência, e não uma situação de parto. Entendi. É diferente. Vamos torcer para isso não acontecer, claro, né? aliás, Lógico. Patrícia, quando você tiver seu bebezinho, manda foto pra gente, tá bom? Vai dar tudo certo, né, querido? Um beijo pra você. Olha que pergunta interessante, porque isso é muito errado, né? A gente vai envelhecendo e vai ficando mais caro. Será que isso pode? O Luiz Germano traz isso pra gente. Tem um plano de saúde, depois dos 60 anos, pode subir o valor? Infelizmente pode. Os aumentos, eles são regulados pela ANS, mas sim, conforme tem esse avanço da idade, os planos vão subindo. Mas tem uma outra coisa que o consumidor tem que prestar muita atenção, né? Uma coisa são os planos que têm os aumentos regulados pela ANS, os planos individuais, familiares, né, e os empresariais. E outra coisa são os planos de grupo, né? São planos que você ingressa com outras pessoas e aí esses aumentos não são regulados pela ANS. Então, eles são contados como uma conta lá que a operadora faz por sinistralidade. Quanto mais usa, mais aumenta. Então, tem que ficar de olho aí qual que é o seu plano. Agora a gente vai para a pergunta do Emerson de São José e ele fala sobre os atrasos, né, nas consultas, que também é algo recorrente, acaba acontecendo muito. Uma dúvida, como proceder quando marcam sua consulta para as 3 da tarde? O médico chega 2 horas atrasado, ainda atende quem estava marcado antes de você. Aí colocou a hashtag falando nisso, concorrendo a um par de convites para o cinema. Toda vez que tiver esse descumprimento contratual, por parte do médico, ele é um contratado, né? Ele presta serviço para a operadora de saúde. Precisa ser relatado dentro da operadora de saúde. Precisa entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente e fazer uma reclamação. Às vezes as pessoas têm muito receio de fazer uma reclamação do médico, né? Mas é necessário para que o convênio possa tomar também as providências. Se ele não fica sabendo, não tem como tomar providência com aquele credenciado. O bom quando a gente está com o celular na mão, né? Porque antes tinha revistinha, a gente se distraía. Agora com o celular na mão, a gente até consegue matar o tempo, mas é muito chato. Atrapalha toda a agenda, viu, Emerson? Concordo com você. Olha só, não tem o nome e tudo bem. E ela dá uma situação aqui pra gente interessante. Na tela, por favor. Em São José dos Campos, existe uma operadora de saúde que faliu e estão direcionando os clientes de uma outra empresa. Porém, nenhum telefone que eles direcionam funciona. Nossa. Nesse caso, como recorrer à ANS se não tivermos nenhum protocolo de atendimento? Não necessariamente você precisa de um protocolo de atendimento para entrar em contato com a ANS. Esse é um problema muito pontual. O consumidor precisa entrar em contato com a ANS e informar, inclusive, que não está tendo o atendimento nos contatos direcionados, tá? Então, é importante sim fazer abrir esse chamado aí junto à ANS.
Vamos então a mais participações. Agora a gente vai conversar com o Renato Júnior. Ele deixou uma pergunta, ele é de Taubaté, doutora. Com o aumento da idade, os planos criam umas faixas de mensalidade com preços insuportáveis. Como se defender desses aumentos abusivos? Qual que é a dica, doutora? Primeira coisa, e que eu vou voltar a falar aqui, prestar atenção no contrato com a operadora, tá? Então, assim, os aumentos realmente são enormes, beiram sim a abusividade. Se no contrato tiver a previsão de um aumento ou esse plano for regulado pela ANS e subir demais, a pessoa pode judicializar essa questão para poder manter também o valor do plano antigo. Doutora, para encerrar, até para reforçar, que eu acho que essa questão de marcar consulta realmente é muito difícil. Um beijo para você, Tânia. Obrigado pela participação. Ela que é aqui de São José dos Campos, traz a seguinte dúvida. Teve problemas com marcação de consulta. Como e o que fazer para ser atendida no prazo que ela precisa? As operadoras de saúde precisam disponibilizar, tá, a consulta dentro de um prazo de 10 dias. Então, se eu liguei lá para marcar uma consulta e falaram que só tem daqui a um mês, daqui a 2 meses, eu preciso entrar em contato com o plano de saúde e eles vão assistir a pessoa para que ela consiga marcar. Então, elas vão indicar outros prestadores de serviço, outros médicos ali também, se for uma consulta com um médico, e vão auxiliar na marcação de consulta. Então, não pode demorar e a operadora de saúde tem obrigação de auxiliar o consumidor para que marque a consulta no menor tempo possível. Olha, e se você não teve a sua dúvida esclarecida aqui, porque a gente está terminando o nosso programa, a gente deixa o contato da doutora Débora, que é o Instagram dela, nesse espaço aqui de mensagens, você pode conversar com ela e tirar a sua dúvida também, tá bom? deborahbarros.adv é o contato da doutora. Ela é especialista em direito de saúde, em planos de saúde e pode te ajudar em vários casos aqui que a gente acabou vendo. Doutora, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, gente. Perfeito. Vamos conseguir fazer o sorteio ao vivo agora, então, para o par de convites do Cinemark. Torce aí, você mandou a hashtag falando nisso, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quem leva hoje? Odete! Parabéns! Nossa produção vai entrar em contato com você. Um beijo para todo mundo que participou, muitas perguntinhas, viu? Obrigado pela companhia. Olha, amanhã Falando Nisso volta pontualmente a 1h da tarde com um assunto bem interessante. Olá pessoal, eu sou Mayara Natielli, sou nutricionista e na próxima quarta-feira, dia 21 de maio, será Dia Mundial do Chá. E eu estarei lá no programa Falando Nisso para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Espero vocês lá. Vai ser incrível, Dia Mundial do Chá. Qual chá é bom? O que evitar? Chá ou café? O que você prefere? Fiquem com Deus. Um beijo, a gente se vê amanhã. Tchau.